Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, e os versículos de número 23 e 24, aonde diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos e amados irmãos, que palavra maravilhosa Deus nos reservou para esse dia. A palavra, irmãos, que nos lembra aonde ou para onde deve ser direcionado nosso pensamento, nosso coração, nossa adoração, nossas palavras de exaltação. Tudo isso, irmãos, deve ser direcionado a Deus. O profeta Jeremias, agora em suas palavras, falando em nome de Deus, porque ele diz, assim diz o Senhor. E é interessante porque essas coisas, num primeiro momento, nós pensamos que ela só provém de pessoas que não têm Deus, mas muitas vezes elas rodeiam o nosso coração. Quantas vezes nós não pensamos que a solução para certas situações que se levantam na nossa vida está no nosso próprio entendimento, que a solução está em nossa própria maneira de falar. Mas Deus fala conosco todos os dias, como agora. E lembra, irmãos, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não. Nem se glorie o forte na sua força, muito menos. Nem o rico nas suas riquezas. Aí é que não pode se gloriar mesmo. Porque essas coisas, irmãos, sem a presença de Deus, elas não levam a lugar nenhum. O que adianta ser muito sábio e não ter a presença de Deus? O que adianta ser forte e não ter a presença de Deus? Isso é tão interessante, irmãos, porque a Bíblia ela diz assim, que na época de Noé, onde os filhos de Deus se agradavam das filhas do mundo, aí a Bíblia diz que dessa união surgiram os gigantes e valentes daquela época. Você observa, eram homens sábios, eram homens de força, eram homens de riquezas, mas eram homens que não agradavam a Deus. Aí o profeta Jeremias falando em nome de Deus, porque ele diz, assim diz o Senhor, ele diz, mas o que se gloriar, se glorie nisso, se glorie em me conhecer. Glória a Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus falando, não é? Deus falando por meio do profeta e diz, e o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, justiça e juízo sobre a terra, né, irmãos? Você observa em que nós devemos nos gloriar. Se tem algo que nós devemos nos gloriar, não é na nossa força, não é na nossa sabedoria. Tudo isso Deus nos dá e nós usamos para a glória dele. Agora, nós não podemos nos gloriar nisso. Temos que ter humildade na sabedoria, na força, nas riquezas materiais que são acrescentadas sobre a nossa vida, né, irmãos? Agora, o que agrada a Deus, porque a Bíblia diz, porque dessas coisas me agrado, é nós nos gloriarmos em conhecer e saber que Deus é o Senhor, né, irmãos? Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que tem o controle, que tem o domínio. O Senhor não só dá benefícios, mas ele também tem autoridade, não é? Então ele diz reconhecer e saber. São duas palavras aqui, conhecer e saber, né, irmãos?
Pense nisso. Depois eu vou explicar um pouquinho, mas são duas palavras interessantes. Conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Que Deus nos abençoe. Tenha essa palavra em seu coração nesse dia. Irmãos, se nós agradamos a Deus, você observa que aqui não está falando de obras. Hoje eu não estou falando de obras. Hoje eu não estou falando nem de evangelizar. Hoje eu estou falando de nos gloriar. Eu estou falando de algo interno, do nosso coração. Agora você observa que sentimento bom nós teremos no coração em saber que nós estamos agradando a Deus. Agora, sabe como é que a gente sabe que está agradando a Deus? Sempre que você lembrar dessa palavra, você diga: eu vou agradar a Deus. Obrigado, Deus. Eu tenho orgulho. Sabe, irmão, orgulho no sentido de soberba não é da vontade de Deus. Agora, orgulho no sentido de felicidade, como aquele orgulho que um parente tem pelo outro, o esposo pela esposa, pelo filho, ou o filho pelo pai. Eu me orgulho em conhecer o teu nome, em tê-lo como Senhor da minha vida, né, irmãos? Que me beneficia todas as horas, que sobre mim me convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, quando nós nos gloriamos disso, você observa que aqui está falando em se gloriar, mas o que se gloria, né? Ou seja, reconheça, faça isso, porque essas coisas agradam o Senhor. E o profeta está falando em primeira pessoa, diz o Senhor. Deus abençoe a nossa vida, continue abençoando, por sinal, que Ele já tem abençoado muito, e que possamos aplicar essas verdades em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento e pela sua família. Querido Deus, eu te louvo pela vida dos teus servos que participam comigo deste culto doméstico, desse momento de oração, de louvor ao teu nome, de busca pela tua presença. Senhor Deus da glória, nos ajuda para que nós possamos continuar a reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. Ó Deus, nos gloriarmos em Te conhecer, em Teu Senhor no nosso coração. Eu tenho certeza que isso atrai bênção para a nossa casa, para a nossa família. Eu tenho certeza, Deus, que agradando a Ti, a Tua paz, aleluia, continuará, Senhor, conosco em nosso coração, mostrando a tudo e a todos que o Senhor é o Deus que não nos desampara. Ó Deus, eu te peço um dia de paz, eu te peço um dia de bênção, de gozo, de alegria, aleluia, por meio do Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus.